Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Mais uma parceria com o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br, há mais de uma década na internet e criador de dezenas de cursos na área de programação, do Delphi ao PHP. O colega Jailton cedeu para nós mais esta série de videoaulas que são aulas de demonstração da nossa formação completa em JavaScript. Se você quiser todos os detalhes e um preço mais do que especial, quase inacreditável para essa formação, acesse esse link aqui. É uma formação com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo e mais exercícios finais. Todo o conteúdo já está lá dentro do ambiente do curso. Então, se interessar, dá uma olhada nesse endereço aqui e vamos às nossas aulas de demonstração desta formação. Um excelente estudo a todos. Então vamos conhecer agora os principais métodos de um array. Então, primeiramente, como a gente sempre faz, eu vou listar todos os métodos, vou ler o que cada um deles faz e depois a gente faz na prática. Então vamos começar aqui pelo método concat. Você vai ver que alguns métodos aqui, você vai ver que lá no string eles são parecidos, né? Então eu tenho aqui o método concat. Então o que ele faz? Esse método ele vai unir, né, dois arrays e vai retornar um novo array. Então você tem um array A e um array B. Tá? Então o array A tem 2 elementos, o array B tem 3 elementos. Ele une os dois e retorna um outro array. O index_of ele vai fazer o seguinte, ele vai procurar, digamos que você queira localizar um elemento dentro do array. Tá? E aí você então coloca o índice do elemento e ele vai procurar. Certo? Se ele encontrar, ele retorna o elemento. Se ele não encontrar, ele retorna -1. Aliás, ele retorna o elemento não, ele retorna a posição do elemento. Tá? O last_of, aqui, ó, a diferença do index_of para o last_index_of é que o primeiro, ele começa ele retorna a primeira ocorrência do evento. E o last_index_of, ele retorna o índice da última ocorrência, ou seja, é o último elemento, né, que ele encontra. O join, ele transforma os elementos de um array em uma string e une todos os elementos com um separador de argumento indicado. Caso não tenha nenhum separador, o separador usado é a vírgula. Existe um argumento aí que você pode utilizar aqui, ó, você pode colocar o tipo de separador que você quer. O que ele faz? Pega todos os elementos, transforma isso numa string e separa esses elementos de acordo com o caractere que você determinou. Tem o pop. O pop ele vai remover o último elemento de um array e aí ele retorna o elemento que foi removido. Temos ainda o push, que vai adicionar um ou mais elementos no final de um array e retorna o tamanho, né, do array resultante. Tem o reverse, ele inverte a ordem dos elementos de um array, ele não cria um novo array com os elementos invertidos, e sim ele altera, né, o array existente. Tem também o shift. O shift ele remove o primeiro elemento de um array e retorna esse elemento. Veja que o pop ele retorna o último, né? O push, o shift ele retorna o primeiro e o push ele adiciona, né, um ou mais elementos no início, aliás no fim. Tem o slice, ele retorna um subarray do array, admite um ou dois argumentos que definem o índice inicial e o final que deve subtrair. Temos o sort, que vai ordenar os elementos aqui de um array. Temos ainda o splice, que remove os elementos de um array e opcionalmente vai substituir. Vamos lá, o slice ele retorna um subarray. O splice ele remove os elementos de um array e ele pode substituir esses elementos se você quiser. Temos o toString, que vai converter o elemento de um array em uma string e retorna uma lista dos elementos separados por vírgula. Temos ainda o unshift, tá? Ele insere elementos no início de um array e retorna a nova quantidade de elementos do array. Temos o ever, né? Aí aqui no caso nós já vamos ter percorre cada um dos elementos de um array e executa uma função callback. Essa função callback você vai definir as condições dessa função. Assim que a função encontra um elemento que não satisfaça as condições impostas no corpo da função, ele retorna false. Caso todos os elementos satisfaçam, ele retorna true. Por exemplo, digamos que você tenha uma função qualquer. Você tem um array de números, é um exemplo. Você quer que esse array tenha somente números pares, é um exemplo. Então você cria uma função, né, onde essa função vai retornar
verdadeiro ou falso, se determinada coisa é par, se o valor é par. E aí você quer verificar se todos os elementos de um array é par, ou seja, se obedece àquela condição que você impôs. Então você vai usar a função ever, quer dizer, se todos os elementos, né, se todos os elementos do array satisfazer aquela condição, ele retorna verdadeiro. Se pelo menos um não satisfazer, aí ele retorna falso. Então essa que faz, né? Aí tem o filter também. O filter, ele é a mesma estrutura. Digamos que você cria uma função, tá? Você cria uma função callback, uma função que vai fazer a filtragem, e aí você vai filtrar os elementos de um array, e aí ele vai filtrar. Aí vamos usar o mesmo exemplo dos números pares. Você cria um array de vários números, e aí você cria uma função que verifica se o número é par ou não. Por exemplo, se aí dentro do array você vai verificar todos os elementos, aí você quer retornar somente os elementos que são pares, então você pode utilizar a função filter para verificar isso. Temos o for each. Ele percorre cada um dos elementos de um array e executa uma função de callback. Ele não altera o array original e admite um argumento obrigatório, que é uma função callback e um opcional. Temos também a função some. A função some, ela percorre cada um dos elementos de um array, ela executa também uma função callback. Essa função callback é a função que você vai dar as condições. Assim que a função encontra um elemento que satisfaça as condições impostas no corpo da função, ele retorna true. Caso nenhum dos elementos satisfaça, ele retorna false. Veja que essa função some, ela é diferente da função ever. A função ever, ela verifica se todos, né, só vai retornar verdadeiro se todos forem falsos. Já a função some, não. Basta um ter a função a condição que você quer, ele já retorna verdadeiro. E temos também o map, né? A função map, ela percorre cada um dos elementos do array e modifica conforme definido em uma função de callback. Ela não altera o valor original e admite um argumento obrigatório, que é uma função de callback. Beleza, né, pessoal? O objetivo aqui não é você decorar, mas é para você ter previamente uma ideia do que cada um desses métodos faz. Agora, a gente vai lá no nosso JavaScript e vamos estudar cada uma dessas funções passo a passo. Até mais, então. Muito obrigado por terem assistido a lição até o final. Lembrando que essa lição foi cedida gentilmente pelo colega Jailton, com quem eu tenho uma parceria de mais de 10 anos para a revenda dos cursos de programação do colega Jailton. Lembro também que esta lição faz parte da nossa formação completa em JavaScript, que é uma formação completa em back-end para a web, porque ele aborda HTML, HTML5, CSS, CS3 e JavaScript. Tem muitos exercícios, muitos exemplos práticos, é uma formação bem completa e bem atualizada. Você tem acesso vitalício, suporte a dúvidas e, concluindo todo o conteúdo do curso, direito a certificado de participação. Sem dúvidas, é o curso mais completo e prático de JavaScript que você vai encontrar no mercado. E aí você pode pensar, poxa, um curso completo com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo, mais exercícios práticos e de revisão deve custar bastante caro. E aí você vai se surpreender. Eu preparei para você que me acompanha aqui no canal do YouTube e somente através deste endereço aqui, uma promoção que beira o inacreditável. Tenho certeza que você não vai acreditar o valor tão reduzido, tão legal que vai estar nesse endereço aqui. Mas aproveite que é por pouco tempo e são somente para os 100 primeiros. Então, se você acessar esse endereço e o botão de inscrição estiver ativo, é porque ainda tem vagas no valor promocional, tá legal? Aguardo vocês lá dentro do ambiente do curso, tenho certeza que vocês vão aprender muito e numa área cada vez mais promissora, onde faltam profissionais que realmente dominam JavaScript, HTML5 e CSS3. Inscreva-se aqui no canal, tem um botãozinho inscrever-se vermelho aí, fazendo a inscrição vocês vão ser avisados em primeira mão sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, está dando erro em algum exemplo que vocês estão seguindo, críticas, sugestões e, por que não, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar esse conteúdo, esta série de videoaulas, passando o endereço do vídeo para os seus amigos, colegas, conhecidos, compartilhando nas redes sociais. Quanto mais vocês compartilham, quanto mais acesso, mais lições eu trago para compartilhar aqui com vocês, tá legal? Um excelente estudo a todos e muito obrigado mesmo por terem acompanhado essa lição até o final e até a nossa próxima lição.